Olá, boa noite. Vou aguardar um pouquinho, o pessoal ir entrando. Boa noite. Boa noite. Boa noite para quem está assistindo. Tá me ouvindo? Está ouvindo Tá me bem? ouvindo bem? Guardar uns minutinhos. Hoje a live é sobre câncer de mama, em relação aí ao outubro rosa. Então, aguardar só uns minutinhos para o pessoal entrar, que hoje a live é um pouco comprida e a gente não pode enrolar. Aqui travou. Travou aí? Ó. Vão encaminhando para os seus amigos aí, para o pessoal ir entrando. Boa noite, boa noite. Encaminha essa live. E Fran, tá travando. Pelo menos aqui para mim, não sei para o pessoal. Deve ser internet. Vamos aguardar para ela retornar. Vê se agora não trava. Acho eu que podia ser o fone, porque eu estava com outro fone. Às vezes Ah, eu estava perdido. pode ser. Agora não tá mais. Vamos ver. Certo, Fran? Certo. Vamos começar já, né?
Aí o pessoal que foi entrando vai pegando o bonde andando. Hoje a gente vai fazer a live um pouquinho diferente do que a gente vinha fazendo, né? Porque hoje eu que vou falar mais, né? Eu vou falar como que foi que eu enfrentei o câncer aí no caso e como que eu adquiri saúde, né? Que isso foi o mais importante. E aí eu quero começar falando um pouco por que o tema Eu Escolhi Você é Sua Cura. Eu me baseei num livro que eu li, né, durante o período que eu estava fazendo tratamento, que ele foi muito importante para mim, no sentido de alinhar algumas coisas que eu já estava fazendo, mas me deu assim um respaldo muito maior para saber que eu estava seguindo o caminho certo. Então, o que aconteceu? Como é que foi quando eu descobri o câncer, né? Como que eu reagi? A primeira coisa que eu fiz foi fazer um decreto. Eu decretei naquele momento que eu não ia morrer daquilo, né? Então, nesse momento que eu falei assim, eu não vou morrer disso, então eu decretei que eu ia lutar pela minha vida. Então, durante todo o tratamento, eu não fui um agente passivo no tratamento. E o que é um agente passivo? É quando a gente vai no médico, ele pega, receita um remédio, e você simplesmente toma o remédio, você não tem que fazer nada, porque quem vai fazer é o medicamento que você está tomando. No caso, eu optei por não ser um agente passivo. Eu quero participar da minha cura, né? Eu quero saber o que está acontecendo e o que depender de mim, como pessoa, eu quero fazer. Então, foi isso daí que eu fiz, né? E que norteou todo o meu tratamento, aliás, norteia a minha vida até hoje. Eu fiz muito questionamento para os médicos sobre por que ele tinha me dado câncer, né? O que eu tinha feito de errado? Porque é a mesma coisa, por exemplo, quando você machuca o joelho, por exemplo, numa corrida, que você está acostumado a correr e aí você machuca o joelho. Quando você for no médico, o médico vai virar para você e vai falar assim, olha, você machucou o joelho porque você correu, porque você está pisando errado, porque você estava com o tênis errado. Então, ele vai te justificar o porquê. E quando eu perguntava do câncer, eu não tinha respostas que me convenciam, né? Eram respostas muito vagas. Então, aí eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás. Falei, já que a medicina tradicional não tem respostas, eu vou ver onde que tem respostas. E aí eu acabei achando na física quântica. Então, mas antes de eu explicar aí como é que funciona na física quântica, né, com relação a doenças, aí eu vou falar um pouquinho sobre a causa emocional do câncer. A causa emocional assim, do câncer, de forma geral, ele se manifesta quando o corpo da gente está desvitalizado. O que é desvitalizado? É quando a gente está sem energia já, né? Por mais que alguém olhe pra gente e fale, não, você tá bem e tal, ou a gente responde, não, tá tudo bem, mas você tá muito desanimado, muito cansado, sem energia para nada, sem ânimo para nada, então a gente tá sem aquela energia da vida, sabe? De querer crescer, de querer algo melhor. Então, normalmente acontece quando a pessoa já está num momento assim bem debilitado. O câncer de mama, e como qualquer outro câncer, ele traz muito a questão de mágoa, de dor, de tristeza guardada há muito tempo. Porque a gente guarda na memória, né, tudo que aconteceu com a gente. E normalmente o câncer está relacionado a pessoas que são familiares, né, que estão bem próximas, ou de relacionamentos mesmo, que a gente guarda, né, essas mágoas, essas tristezas, e isso acaba afetando a gente. Então pode ser gerado de sentimentos muito antigos, que estão guardados há muito tempo, né?
E o próprio organismo, por conta desse sentimento que está lá guardado, ele acaba fazendo surgir o câncer. O câncer de mama, no meu caso, ele está muito associado ao desequilíbrio da energia feminina. Então, como a gente está no dia a dia, cheio de compromisso, cheio de horário, cheio de... Né, a gente acaba adiando, deixando as coisas para depois e a gente não tem tempo para olhar para a gente mesmo. Né? E hoje, a maior parte das mulheres que trabalham fora tem essa questão, né, de ter uma vida dupla, às vezes até tripla, e não tem tempo de cuidar de si mesmo, né, de parar um momento, olhar para o que está acontecendo. No meu caso, o que estava acontecendo, né? Eu me alimentava muito mal, e aí às vezes alguém pode falar assim, mas você não tem a irmã nutricionista? Só que eu morava sozinha, trabalhava o dia todo, né? Me alimentava na empresa, e era uma alimentação assim muito pobre de nutrientes. E por mais que eu tomasse vitamina, né, fazia uma suplementação aí, mesmo assim, eu não tinha, né, toda a complementação nutricional aí que eu deveria ter. Então, eu fiquei muito tempo sem fazer atividade física. Eu fiquei, acho que quase uns 5 anos sem fazer atividade física, né? Então, assim, foi muito tempo. No ano que eu descobri o câncer, eu tinha voltado a fazer balé. Então, só que aí o câncer, eu acho que já estava presente no meu organismo, né? Eu não cuidava da minha saúde emocional, né? Meu cuidado com saúde emocional era zero, não tinha nenhum cuidado. E tudo isso, aliado a um ambiente que eu estava, que eu me encontrava, que era muito pesado, né? Um ambiente de muito estresse, de muita energia masculina. Então, a somatória de todos esses itens, certo? Fez gerar o câncer em mim. E por que o estresse, né, e a ansiedade, eles são fatores desencadeantes de doenças? Então aí, vou agora que eu vou explicar um pouquinho, né, sobre a física quântica. Então, vamos imaginar como que as células se alimentam. As células no nosso organismo, normalmente, a gente tem os sentimentos bons de amor, de compreensão, de carinho, de caridade. E isso, para o nosso organismo, faz bem. Então, as nossas células vão se alimentando desses sentimentos, porque isso gera uma comidinha lá para eles, redondinha. Vai descendo a comidinha redondinha lá para as células, e elas vão comendo e vão se expandindo, né? Fazem todo o processo delas, que é normal. E aí, quando você passa por um nervoso, uma situação de muito estresse, o que acontece? Aí gera quadradinho, uma comida quadradinha lá, e começa a descer no seu organismo aquela comida quadradinha. A primeiro momento, pode ser que o seu organismo fale assim, isso aí eu não quero, essa comida aí não é legal. E continua comendo redondinho. Só que se você está num ambiente de trabalho, por exemplo, que você passa muito nervoso, né? Porque o nosso organismo, ele leva 4 horas para voltar ao estado normal. Então, se eu estou num lugar que eu passo estresse o dia todo, então chega num ponto que o meu organismo não vai voltar. Ele vai ter muita dificuldade de voltar ao que era. E aí, as células, que opção que elas vão ter? Comer os quadradinhos, porque aí o teu organismo só vai gerar aquela comida quadradinha, que é ruim. E aí, a partir do momento que as células começam a se alimentar dessa comida quadradinha, elas começam a propagar a doença. Porque a doença, ela ocorre tanto com a causa emocional, né? No caso aí, muito nervoso, muito estresse, mas também tem os fatores físicos. E aí um acaba influenciando o outro, e aí gera as doenças que a gente tanto fala. Mas isso daí foi
né? O que eu estudei, e foram 11 meses que eu passei afastada do trabalho, e foi um tempo de muito estudo, muito mergulho, né, no autoconhecimento, porque eu precisava me conhecer melhor, conhecer como que eu funcionava, como que meu cérebro funcionava, como que eu fazia com esses mundo de sentimentos, né? Muita situação que precisava ser resolvida, né? Que eu não tinha resolvido no tempo que tinha que ter solucionado. E aí, naquele momento, eu falei, agora eu vou ter que resolver, porque isso já estava afetando a minha saúde. Então, eu precisava tomar uma atitude no sentido de melhorar. Então, quais são as soluções aí que eu encontrei para começar a uma melhora na minha saúde? Então, a primeira é ter uma alimentação anti-inflamatória. Aí depois a Beatriz aí vai explicar o que é essa alimentação anti-inflamatória direitinho. Ter uma atividade física, porque eu no ano, né, que eu descobri, eu estava fazendo balé. Acho que não deu um mês depois da cirurgia, quando o médico liberou, eu voltei a fazer caminhada, depois eu fui fazer pilates. Então eu praticamente não parei, né, durante todo o período. Eu tive que ter uma mudança de comportamento, porque se o que me gerou o câncer tinha a ver com meus pensamentos, com a forma como eu vivia, naquele momento eu tinha que mudar. Então aí foi que eu tomei a decisão, tipo assim, não vou ficar mais doente, né? Nem gripe, nem nada, eu não quero mais, então eu quero ter saúde. E para ter saúde eu tenho que mudar todo o meu comportamento. Fiz muita prática de Ho'oponopono, que é uma meditação, para quem não sabe, e prática da gratidão. Essas duas práticas foram essenciais para esse momento, porque são dois tipos de meditações, que isso já é comprovado cientificamente, que atuam no nosso cérebro. Então, quando a gente pratica a gratidão, a gente consegue mudar a fisiologia do nosso corpo. Então, isso também foi muito bom no meu processo, né, de cura. E aí eu tive que mudar a mentalidade mesmo, né, fazer um giro aí de 180 graus, realmente virar minha vida para o outro lado e começar a entender cada ponto que tinha gerado o câncer. Então, cada momento do meu processo, até hoje, né, porque ainda não acabou, porque ainda tem coisa para ser limpa, mas cada momento eu vou vendo o que precisa ser resolvido, né, internamente. O que o meu corpo às vezes me traz, porque dos muitos sentimentos que a gente tem, acaba trazendo para o corpo, e aí, ao menor sinal, a gente tem que começar já a investigar o que está acontecendo. Né? Porque nós somos igual cebola, cheio de camadas. Né? Então, naquele momento eu tirei a primeira camada, que tinha bastante coisa, depois eu fui tirando a segunda, fui tirando a terceira, e aí a gente vai sempre eliminando, né, esse monte de sentimento conturbado, um monte de bloqueio, um monte de trauma que a gente acumula aí a vida inteira. O que aconteceu também, eu tive que fazer ressignificação de crenças que eu tinha relacionadas à saúde. Então, por exemplo, de repente você tem uma crença aí, tipo assim, a minha família inteira sofre com isso, então eu vou sofrer também. Ou então, crenças do tipo, eu nunca tive saúde, então agora, se eu tô doente, então não faz diferença. Ou cuidar da saúde dá muito trabalho, porque às vezes as pessoas não querem sair da zona de conforto que elas estão, né? Não querem tomar a atitude de cuidar de si mesmas, e elas ficam inventando. Travou, Fran. Travou aí, pessoal? Se travou.
Será que ela vai entrar de novo? Caiu a internet de novo, né? Até que parte vocês ouviram? De ressignificar, né? As crenças, Você né? tava Então, conforme eu estava falando, ressignificar as crenças, então tem muita gente que pensa, ai, nossa, a família inteira sofre com isso, então eu vou sofrer também. Ou então, ai, eu nunca tive saúde, então eu sempre vou ficar doente. Ou então, a crença de que cuidar da saúde dá muito trabalho. E aí a pessoa fica, arruma desculpa, né? Porque isso acaba sendo uma desculpa, para ela não tomar atitude de cuidar da própria saúde. Ou então eu não tenho tempo para cuidar da saúde. Tá? Então, todas essas crenças, elas são mentirinhas que a gente conta pra gente não ter que se mexer, não ter que fazer nada. E aí, nesse momento aí da minha vida, né, do câncer, eu tive que mudar, porque eu também achava que eu não tinha tempo, que não dava, mas eu não tinha a minha saúde como prioridade. Então aí, o que a vida fez, né? Me veio com uma doença dessa para pegar e falar assim, olha, agora você é obrigada a parar. Então eu tive que parar toda a minha vida para aprender que a minha vida, né, a minha saúde física, a minha saúde mental é mais importante que qualquer coisa. Com relação aos óleos essenciais, que aí alguém vai falar assim, ah, mas tem óleo para câncer, né? Alguma coisa assim. Gente, não tem óleo específico para câncer, tá? E na época eu não usei óleos essenciais porque eu nem conhecia. Eu não fazia ideia que existiam óleos essenciais. Mas tem muitos óleos aí que podem ajudar enquanto a pessoa está passando pelo processo do câncer. Pode ajudar a dormir melhor, ou pode ajudar na questão do estômago, né? Porque às vezes dá muito enjoo. De melhorar a imunidade. Então, tem vários óleos aí que a gente pode usar, mas os óleos, no caso, eles são utilizados como complementar ao tratamento que você está tendo, tá? Nunca a gente vai substituir, né, largar o procedimento médico da medicina tradicional e usar só uma terapia alternativa. A gente sempre vai usar as duas coisas. E aí a junção desses dois tratamentos é que vai gerar o sucesso, né? Que vai gerar a sua saúde aí, que você vai voltar a ter saúde. Beatriz, pode explicar agora o que é a alimentação anti-inflamatória que eu fiz. Tá. Bom, pessoal, eu só vou complementar um pouco a questão do câncer de mama, porque o câncer de mama, ele é o segundo mais frequente, o tipo, né? Então, no mundo, em geral. E aí, o que acontece? Se você consegue descobrir no início e já iniciar, né, um tratamento, as chances de cura são muito grandes, tá? Tem vários tipos, né, dentro desse câncer de mama. E assim, então, quanto mais no comecinho você conseguir descobrir, melhor vai ser, tá? Então, assim, às vezes quando já está num estado avançado, né, é mais difícil, né, a questão da cura, pode ser, mas também não é impossível, certo? E aí, em relação às causas lá que a Fran começou a falar no início, assim, por exemplo, muito se fala sobre alterações hormonais, né? E devido ao uso de medicamentos hormonais, anticoncepcionais, essas coisas. Ainda há muito estudo sobre isso, né? Mas a porcentagem de casos que vem dessa questão hormonal aí, medicamentos hormonais,
é muito pouco, é mais ou menos uns 2%, segundo alguns dados que eu peguei, tá? Em relação à hereditariedade, à genética, também é 15% dos casos. Então, é igual a Fran estava falando, não é porque na família teve casos que vai se concretizar comigo, entendeu? E aí, a parte da alimentação, do sedentarismo, do estresse, ansiedade, né, a saúde mental aí, que comandam mais de 80% dos casos, né? Principalmente o estresse e a alimentação, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Quando a gente se alimenta muito mal, de forma inadequada, a gente faz com que as células envelheçam. E a partir do momento que essas células envelhecem, elas começam a criar, por exemplo, os radicais livres que vão formar o tumor, tá? Então, por isso que é muito importante a gente se preocupar com a alimentação. A alimentação não é só para emagrecimento. Eu me alimentar bem, eu vou estar nutrindo as minhas células, tá? Então, por exemplo, a questão Oi, Rô, saudade. A questão da falta de atividade física, a questão da obesidade. Então, muitos, né, casos de câncer de mama podem vir de pessoas que são obesas, por exemplo. E também entra a questão de uso de fumo, né, de fumar, tabaco, né, injeção de álcool também, tá? Então, a questão da alimentação em si, de forma inadequada, quando a gente fala, é o consumo excessivo de gorduras, o consumo excessivo de açúcar, então, doces, refrigerantes, por exemplo, tá? E o que acontece? Eu estou olhando minha colinha aqui, tá? E não me perder. Então, é importante que quando a gente se alimenta desses tipos de alimentos aí que eu expliquei, né? Ricos em gorduras, muita fritura, né? E todos esses que eu citei agora, a gente inflama o nosso corpo. Nosso corpo fica inflamado. Então, por exemplo, é igual à obesidade. A gente fala que a obesidade é uma doença inflamatória, né? Então, as nossas células vão inflamando por causa desse tipo de alimentação. Então, o que acontece? Nós precisamos entrar com uma alimentação anti-inflamatória. Por quê? Porque em muitos casos, essa alimentação inflamatória ela é pobre de nutrientes, como ela estava falando. Então, assim, ela tinha uma alimentação que não era muito rica, né? Não tinha horários para se alimentar certinho, né? Estava muito tempo sem comer. Então, tem tudo isso dentro dessa questão de inflamação. E aí, para a gente entender que nós precisamos dessa alimentação anti-inflamatória para realmente reajustar o trabalho das células, porque aí elas precisam desses nutrientes para se reerguer, vamos dizer assim, e combater aquilo que é ruim que está crescendo ali dentro, tá? Então, por isso que no caso dela, assim que ela descobriu o câncer, ela já resolveu mudar a alimentação. Tanto é que ela não bebe mais refrigerante desde quando ela descobriu, né? Então, assim, você cria uma questão de, não, eu vou me curar, só que eu preciso também. Não é um processo curto, não é algo que eu vou fazer temporário, né? Então, assim, ela leva essa alimentação até hoje, tá? Então, é muito importante. Por quê? Porque não é porque eu me curei que talvez só fazendo naquele tempo ali, naquele tempo de tratamento, as coisas, né? A questão da saúde mental, alimentação, atividade física, não é para fazer só aquele momento, porque às vezes aquele momento combateu, mas mais para frente pode surgir novamente, né? Então, a gente tem que dar continuidade mesmo nessa parte de desinflamar o corpo, tá? E como a gente desinflama esse corpo? A partir da injeção de alguns nutrientes, tá? Alguns não, todos, todos que são bons, né? Vitaminas, minerais,
A questão de hidratação é muito importante. A quantidade de água ideal que você vai tomar também vai auxiliar no trabalho das células, tá? E a prática de atividade física, pelo menos 30 minutos, pelo menos umas 5 vezes na semana, é muito importante para reajustar também o trabalho dessas células, certo? E quando a gente fala de ansiedade e estresse, a gente também tem um prejuízo de nutrientes ali no corpo. Então, a partir do momento que eu começo a ingerir alimentação melhor, eu também vou ajudar nesse estresse, nessa ansiedade. E aí, casando, né, a atividade física, como a gente já vem falando em outras lives, vai auxiliar também nessa questão do estresse. E entra também outros tratamentos aí para auxiliar na saúde mental. Então, quando a gente fala de alimentação anti-inflamatória, a primeira coisa que a gente tem que tirar da alimentação do dia a dia os alimentos ultraprocessados, que são os industrializados. Então, vamos pensar o seguinte, tem o pêssego. O pêssego, ele é uma fruta in natura. Quando eu compro aquele enlatado de pêssego lá, aquele que vocês jogam creme de leite para comer, ele já é um pêssego que passou por um processo. Então, ele já não vale tanto quanto o in natura. Então, por isso que quanto mais natural for a minha alimentação, melhor vai ser para o meu organismo. Então, a partir do momento que eu deixo os ultraprocessados, que quando a gente fala ultraprocessados, é que passam por muitos processos, está lá no mercado, né? Empacotado, enlatado. Então, quanto menos enlatado a gente comprar, quanto menos pacotes a gente comprar, né, no mercado, melhor vai ser para o nosso organismo. E entra também a questão do refrigerante, a diminuição dos doces, trocar, né, as frituras por cozidos, assados, grelhados, refogados, certo? Então, tudo que vai pouca quantidade de óleo, não muito. É claro que lembrando que quando a gente fala de uma alimentação anti-inflamatória, não é que nunca mais eu vou comer esses tipos de alimentos, tá? Que nem a Fran come de vez em quando. Então, assim, é sempre aquela teoria do que eu sempre venho falando, quem me acompanha, quem me segue aqui no Instagram sabe. Tudo é equilíbrio. O que eu não posso é comer excessivamente e frequentemente esses tipos de alimentos. Mas uma vez ou outra eu me deliciar, eu comer, tudo bem. Porque não vai ser um dia que vai me fazer mal, né? Vai ser a consequência dos dias, tá? Então, os alimentos que são anti-inflamatórios, que são antioxidantes, quando a gente fala, são ricos em determinados nutrientes, em substâncias, e vão auxiliar a combater os radicais livres, que são os formadores das células cancerígenas, tá? Então, alimentos ricos em zinco, quais são? Sementes de abóbora, nozes, os grãos em geral. Então, esses alimentos é importantíssimo a gente incluir na nossa alimentação, porque o zinco ele tem atividade anti-inflamatória, antioxidante, tá? Nós temos também o selênio, que é outro mineral, que é riquíssimo ali na castanha do Pará, por exemplo. Em vegetais verdes escuros, a gente encontra também selênio. Então, é muito importante a gente incluir isso. Por isso, por exemplo, a Fran toma suco verde todo dia, né, Fran? Então, assim, ela utiliza da couve. A couve possui esses nutrientes. Então, assim, não é porque eu estou tomando suco verde para emagrecer. Eu tomo suco verde para a minha saúde, tá? Então, eu estou nutrindo o meu corpo de alguma maneira, tá? Os ricos em resveratrol. É uma substância que a gente encontra nos alimentos roxos, principalmente a uva, né? E aí tem o vinho tinto e o suco de uva integral. Então, assim, por isso que a gente, às vezes, de vez em quando, vê umas notícias, tome uma tacinha de vinho, né? Uma só, tá, gente? Não é a garrafa inteira. Porque aí entra a questão de evitar as bebidas alcoólicas, né? Quando a gente está no processo anti-inflamatório. Então, eu sempre acabo indicando
o suco de uva integral, sem açúcar, principalmente aqueles de garrafa de vidro, tá? Que tem no mercado, então procure olhar lá que contenha somente o suco de uva integral mesmo. Ele chega até a ser forte, porque ele só tem a uva mesmo. Parece o vinho, mas não tem álcool, tá? Cúrcuma é um dos melhores alimentos que a gente tem anti-inflamatório. E até a Fran tomava, né, Fran? Misturado na água de manhã, tomava um shotzinho pela manhã. Aí eu lembrei, Fran, você tomou óleo de copaíba, não tomou? Eu tomei antes da cirurgia, só que eu não sei te dizer se era óleo essencial, porque eu, por exemplo, como aromaterapeuta, não indico, né, a ingestão de óleo. Acredito que era misturado já, porque eu tomei no meu estômago, eu não senti, mas eu tomei um vidrinho um pouco antes da cirurgia. Da cirurgia. Só que eu acredito que ele tem ajudado a não deixar o tumor aumentar tanto, né? Porque normalmente quando a gente descobre, que como a gente não para de pensar, isso acaba auxiliando o tumor a expandir, que é o que normalmente a gente vê, né? Quando a pessoa descobriu, era pequenininho, de repente, né, aumenta, às vezes até cria metástase já, né? No caso, quando eu tirei, ele tinha aumentado, acho que 1,5 cm, alguma coisa assim. Então, ele não aumentou tanto. Entendi. Porque eu demorei de quando descobriu até fazer a cirurgia, foram uns 3 meses. Sim. E pessoal, 3 meses, o negócio evolui muito rápido, tá? Então, assim, tanto é que ela descobriu de uma forma, quando chegou na cirurgia, ele já estava, né, Fran, um pouquinho maior, então era maior, né? E, então, assim, piscou, por isso que a gente tem que fazer sempre os exames, né, sempre procurar fazer o autoexame mesmo, porque ele evolui muito rápido. Então, cuidar a partir do momento que descobre é essencial. E cuidar agora também, né? Quando a gente não tem, então a prevenção é muito melhor ainda. Né? Nós temos também uma substância que chama bromelina. Essa bromelina, ela também trabalha como um anti-inflamatório. A gente encontra no abacaxi, por exemplo. Então, às vezes, consumir o abacaxi ou consumir ele em forma de chá, por exemplo, o chá da casca de abacaxi. Tudo isso vai auxiliar como anti-inflamatório no corpo, tá? Falando em chás, a gente tem os chás anti-inflamatórios. Então, quais são? Chá de gengibre, chá de canela e o chá de camomila, né? Tem muita gente que não sabe, mas o chá de camomila, ele é um chá anti-inflamatório. Então, por isso que é importante a gente incluir os chás no dia a dia. Claro que também depende da forma como faz. É melhor fazer aquele que a gente faz em infusão mesmo, tá? Do que aqueles comprados prontinhos, que é só colocar na água. Então, eu sempre falo que é melhor a infusão. E temos também os alimentos ricos em ômega 3, ômega 6, que também vão auxiliar nessa desinflamação. Por isso que, em alguns casos, a gente entra com suplementação de ômega 3, tá? Para auxiliar também nessas células. E temos os alimentos ricos em polifenóis. Polifenóis também é um antioxidante. A gente encontra no chocolate mais amargo, 70%. A gente encontra no chá verde. A gente encontra na maçã também, tá? E frutas cítricas também podemos encontrar polifenóis. Por falar no chá verde, ele também tem uma outra propriedade chamada catequinas. Essas catequinas também são antioxidantes que vão ajudar a combater. Por isso que lá no Japão, eles tomam muito, né, de chás, né? Japão, China, eles tomam muito. Eu acho que eu falei certo, né? Japão. É tudo do olho puxado. E aí, eles podem ver que eles têm uma alimentação bastante peixe, né?
E entra essa questão do chá verde, por exemplo. Então, os indícios de câncer por lá é muito menor do que nós aqui do Brasil, tá? Também temos os carotenoides, que a gente pode encontrar nas fontes de vitamina A, por exemplo. Então, mamão, abóbora, cenoura. Resumindo, gente, é muito importante que a gente consuma no dia a dia uma variedade de legumes, uma variedade de frutas, para que a gente tenha a disponibilidade desses nutrientes, tá? Então, eu comer todo dia cenoura vai adiantar? Não. É melhor eu fazer sempre variadinho, né? Sempre explico isso. Quanto mais variado, é aquela história do quanto mais colorido, melhor. Então, porque aí você pega uma junção de vários nutrientes que vão auxiliar no funcionamento do seu corpo, tá? Entra também a vitamina C, que é muito importante como antioxidante. Então, na laranja, no morango, no kiwi, a gente encontra tangerina, tá? Acerola. Temos o licopeno também, né? Que é muito falado. O licopeno, ele é uma substância antioxidante. E a gente encontra no tomate, encontra na melancia, né? Alimentos mais vermelhinhos. E as vitaminas do complexo B, que são essenciais também. E a gente encontra vitaminas do complexo B em grãos, a gente encontra em vegetais verdes escuros, em cereais integrais. Então, a aveia, por exemplo, tem a quantidade de vitaminas do complexo B. Então, vocês entenderam por que é importante eu me alimentar bem? Né? Não é só para emagrecimento, não é só para algum... eu vou num casamento tal dia, preciso comer bem. Não, não é isso. Não é porque eu estou com um probleminha aqui de estômago, eu vou comer bem só essa semana, daí a pouco passa e eu volto a me alimentar mal. Não, não é assim, tá? Então é importante que a gente faça essa prevenção. E a prevenção, além dela, né, no tratamento é importantíssimo e após o tratamento também, tá? Então, por isso, igual eu citei, a Fran até hoje continua com os seus hábitos, e firme no refrigerante, para quem gostava bastante, né? Então, assim, a gente sobrevive, né, muito bem sem determinados alimentos e a gente entende o que o corpo realmente precisa, tá? Aí a Fran agora vai finalizar, tá bom? Então, pessoal, que seria uma dica prática aí para quem quer ter saúde, ter mais saúde? Então, primeira coisa, mudar o teu comportamento, né? Porque para a gente ter saúde, é preciso ter ação. Então, realmente, você tem que traçar aí um plano estratégico. Amanhã eu vou fazer o que para melhorar a minha saúde? Eu vou caminhar, eu vou ter uma alimentação mais saudável, eu vou cortar isso, cortar aquilo. Então, mudar mesmo o seu dia a dia, né? A prioridade é você e o seu corpo, que você tem que cuidar, né? Deus te deu ele de presente e você tem que cuidar bem dele. Cuidar da sua saúde mental, né, emocional, que é muito importante. É bom a gente fazer essas limpezas de crença limitante, de mágoa, de tristeza, de raiva, de ódio, de medo, né? Porque tudo isso aí pode acabar gerando uma doença. Esse momento do câncer, ou eu acho que de qualquer doença mais grave, é um momento de mais conexão com a espiritualidade. Então é o momento que a gente fala de reforma íntima. É aquele momento que você tem que sentar, pensar aí na sua vida inteira o que foi que aconteceu, né? O que foi que você fez, onde você errou, onde você acertou. Se você tem algo, né, a se desculpar com alguém, a perdoar. Então, é um momento que tem que se fazer essa reforma íntima. Por que a gente tem que fazer? A gente vê muita gente que tem um câncer ou alguma doença mais grave e aí vai lá, faz todo o procedimento, faz cirurgia, faz todo o tratamento. Quando daqui a pouco, descobre que tem metástase ou aparece uma outra doença, mas a pessoa não fez essa reforma íntima, não cuidou do emocional dela,
Então é muito importante nesse momento fazer essa análise, né? Essa autoanálise aí. E se você não consegue fazer essa análise sozinho, aí procure um terapeuta para te ajudar, tá? Praticar atividade física, né? Também é essencial. E além da alimentação saudável que a gente estava falando. Só que teve uma coisa que eu fiz aí no meio, né? Porque quando a gente fala de física quântica, a gente começa... Eu achei uma oração quântica que eu acho muito interessante. Eu não trouxe ela aqui hoje porque ela é muito comprida, mas eu trouxe uma das coisas que eu fiz e que eu acho muito legal e que eu acho que muita gente não faz. Primeiro, que por falta de tempo, ou por desconhecer mesmo, né? Que a gente tem que fazer isso. É a gente bater papo com as nossas células mesmo, sabe? E assim, é um papo positivo, tá? É a gente trazer a positividade para dentro da gente. Então, é agradecer ao funcionamento do nosso corpo. Eu vou fazer essa meditação agora. Quem quiser, pode pegar e fazer junto também. Senta aí, né, direitinho, relaxa aí, né? Senta numa posição mais confortável. Porque ela não é muito comprida não, gente, dá pra fazer. Com as mãos, eu vou pegar e vou colocando nos locais que eu estou falando, tá? Então, primeiro eu vou colocar as mãos nas minhas pernas. Então, a gente vai começar, ó. Quem quiser pode fechar os olhos, tá? Porque eu vou falando. Obrigado pelas minhas pernas e pés, que me permite caminhar e ir até onde eu quiser. Obrigado pelos meus braços, mãos e dedos, que me permite me alimentar, tomar banho e escrever. Obrigado pelo meu maravilhoso sentido do paladar, que me permite sentir o gosto dos alimentos. Obrigado pelo meu sentido do olfato, que me permite sentir aromas, a fragrância da vida. Obrigado pelo meu maravilhoso sentido do tato, que me permite abraçar as pessoas queridas. Obrigado pelos meus olhos que me permitem ver tudo. Obrigado pela minha audição, que me permite escutar todos os sons. Obrigado pelo meu cérebro e pela minha gloriosa mente. Obrigado, células, pelo seu maravilhoso funcionamento. Obrigado, órgãos, por trabalharem com tanta perfeição. Obrigado pelo meu coração forte e saudável. Aí esse é só um pedacinho, só um trecho, né, de agradecimento ao próprio corpo. E aí, se você quiser, só para complementar, você pode escrever num papel: a dádiva da saúde me mantém vivo. E isso você pode deixar exposto ali na tua cabeceira para você ler todos os dias, né? Que a gente tem que agradecer o fato da gente estar vivo aqui. E essa meditação, a gente vai agradecendo cada pedacinho da gente, cada órgão, tudo. E mesmo que a gente não tenha a saúde agora neste momento, faça isso, porque você vai conseguir melhorar, tá? Às vezes o que falta é esse sentido do obrigado, porque existem pesquisas que falam que a gente muda, né, a fisiologia do nosso corpo quando a gente começa a agradecer. E a gente tem que agradecer mesmo nas situações difíceis. De meditação acabou. Com relação, porque vai falar assim, vocês não vão falar de autoexame, de exame de prevenção, aquelas coisas assim. Eu só quero assim dar minha opinião, né, com relação aos exames de prevenção. Primeiro, que eu acho que não tinha que chamar exame de prevenção. Eu acho que tinha que chamar exame de detecção. Prevenção é tudo isso que a gente falou aqui hoje, né? É você ter uma atitude de vida mais saudável, se alimentar melhor, praticar atividade física, cuidar do seu emocional.
Porque quando aparece lá no exame, quando detecta lá, já está aí. Né? Tudo bem que facilita porque a gente descobre a tempo, né? Só que ele é um exame de detecção. Então, prevenção é você se cuidar antes. Antes que as células aí comecem a proliferar aquilo que você não quer. Tá? E para terminar, eu trouxe uma frase de Hipócrates, que é o pai da medicina ocidental. As forças naturais que temos dentro de nós são as verdadeiras curas para as nossas doenças. Então, olha só o que ele fala. E isso ele é o pai da medicina, hein, gente? Ele fala que tudo que a gente tem aqui dentro, a gente tem tudo aqui dentro para a gente curar a gente. Basta a gente querer acessar. Basta a gente querer fazer. Certo? Aí alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, quer comentar alguma coisa? Olá, pessoal. Cadê a curiosidade? Bom, acho que a gente pode... A gente não fez as apresentações no começo aí, mas acredito que muita gente já conhece, né, a gente. Então, hoje eu faço terapia, né, trato aí questões emocionais, físicas também, né, com óleos essenciais, com mesa radiônica de Saint-Germain. Então, quem quiser pode entrar em contato comigo pelo direct, tá? Me chama pra gente conversar, eu explico como é que funciona. Essas terapias, eu comecei a me ligar nelas durante o tratamento do câncer, né? Que foi o que me ajudou muito, foi o que fez eu chegar até aqui. Então, assim, eu tenho plena fé, né? Plena certeza de que ajuda a mim e vai ajudar quem estiver precisando aí. Isso mesmo. Bom, eu agradeço, acho que foi uma live gostosa, né? Diferente, e espero que tenha aberto mais a cabeça aí de todo mundo em relação às informações que a gente passou aqui, né? Nunca é demais trazer conhecimento e também ajudar, né, de alguma forma, alguém que já passou ou esteja passando, ou que futuramente, né, possa acontecer em alguém da família, por exemplo. Então, incentivar essa mudança de comportamento, igual você falou, que é essencial na cura, né? E a gente agradece, muito obrigada. Quem tiver dúvidas, pode mandar por direct para nós, tá? E até uma próxima. Muito obrigada a todos que ficaram aí. Beijão. Beijo, tchau.